Olá, vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Vamos iniciar com a nossa prece. Querido amigo, amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Olá, amigos! Mais uma vez estamos aqui juntos para darmos prosseguimento ao nosso estudo. Nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. A nossa casa, que eu sempre lembro a vocês, que tem os trabalhos doutrinários ou as reuniões públicas sempre acontecendo às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30. Inclusive, estaremos com as nossas atividades, tanto no dia 23 quanto no dia 30. E o nosso grupo de estudos das obras básicas, às quartas-feiras, nesse formato e também de forma presencial na nossa casa, das 19 às 20 horas. Quem estiver passando por perto, seja muito bem-vindo e venha conhecer a nossa casa. Será um prazer recebê-los. A equipe está lá de braços abertos aguardando vocês. Então, vamos estudar? Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira. Nós somos o grupo de estudos das obras básicas. Nós estamos estudando no momento o livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º do Mundo Espírita, ou dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 7º, Retorno à Vida Corporal, e nós estamos no item Influência do Organismo. Na semana anterior, nós ficamos na pergunta número 268, Nós ficamos na semana anterior na pergunta número 368A e hoje nós vamos dar prosseguimento com a pergunta 369. Então, voltando aqui, que eu dei uma embolada, me atrapalhei aqui um pouco. Então, capítulo 7º, Retorno à Vida Corporal, item Influência do Organismo, pergunta número 369 hoje. Vamos lá? Kardec vai perguntar aos espíritos. O exercício, o livre exercício das faculdades da alma está sujeito ao desenvolvimento dos órgãos? Lembrando aqui que Kardec já tinha explicado que quando ele se refere aqui, em alguns momentos, a alma, quando ele se refere aqui no livro dos Espíritos, a alma, ele está falando do espírito encarnado. Então, o que é que ele está perguntando? O livre exercício das faculdades, de tudo que o espírito tem de faculdade, de característica, de habilidade, de tudo que ele é capaz, de toda a potência que o espírito tem para se expressar. Se o exercício dessa potência, dessas faculdades do espírito, enquanto está encarnado, porque ele está falando aqui faculdades da alma, então é quando o espírito está encarnado, está sujeito ao desenvolvimento dos órgãos. Então, os órgãos têm interferência. Se está sujeito, os órgãos do nosso corpo, eles submetem essa potência a algum tipo de limite? Seria essa pergunta aqui que Kardec está fazendo, né? Vamos ver o que é que os espíritos responderam. Se o livre exercício das faculdades do espírito enquanto está encarnado está sujeito ao desenvolvimento dos órgãos do corpo físico, que é o instrumento que ele está utilizando. Resposta dos espíritos. Os órgãos são instrumentos de manifestação das faculdades da alma. Essa manifestação está subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição destes órgãos.
como a excelência de um trabalho, a excelência do instrumento. Olha que interessante. Então, os órgãos do nosso corpo físico são instrumentos para a manifestação das faculdades do espírito, de tudo que o espírito pode fazer, de toda a potencialidade, de toda a habilidade que já foi integrada, de tudo que o espírito é capaz de fazer. O órgão vai ser um instrumento para manifestar na dimensão material essa faculdade, essa habilidade, essa característica, potência que é do espírito. E essa manifestação dessa faculdade, ela está subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição desse órgão. Então, se esse órgão ainda tem um desenvolvimento, por exemplo, quando está na infância, ele não é capaz de expressar algumas faculdades do espírito que só poderão ser manifestadas quando ele estiver adulto, quando esse órgão estiver mais desenvolvido. Para a gente começar a entender. E ele vai dizer, como a excelência de um trabalho está subordinada à excelência do instrumento. Então, você vai pegar uma pessoa, um artista, né? Que toca um violino, que é o melhor, o que é considerado assim como o melhor violonista que a gente conhece, o melhor pianista. Quanto melhor o instrumento que ele vai utilizar, o violino ou o piano, melhor ele vai poder expressar a sua capacidade de tocar, a sua arte, aquilo que está nele, que é dele e que através do instrumento ele pode apresentar essa música para que nós possamos nos deliciar com ela. Mas quanto melhor for um instrumento, melhor ele vai conseguir extrair daquele instrumento uma perfeição daquela habilidade que ele tem, ou de tocar o violino, ou de tocar o instrumento. Assim é o espírito. Então, quando nós reencarnamos em períodos anteriores, em que o nosso corpo físico era mais grosseiro, que o nosso cérebro ainda não estava tão desenvolvido, e isso aí a gente pode fazer pesquisas na internet, para ver assim, à medida que o cérebro humano foi se desenvolvendo, foi aumentando, as habilidades e a evolução que nós conseguimos conquistar. Isso significa o quê? Quando o espírito reencarnava e os corpos eram mais grosseiros, o instrumento era mais rudimentar, a expressão era muito mais limitada. Hoje ela é muito melhor, mas ainda assim é um corpo físico que o espírito não tem um instrumento capaz de expressar toda a sua potência, toda a sua faculdade, todas as habilidades que já foram adquiridas, integradas. Quanto melhor a gente cresce em evolução espiritual, vamos tendo corpos melhores, esses corpos vão ter melhor capacidade de expressar a característica, a habilidade, a faculdade do espírito. Por isso que a manifestação está subordinada ao desenvolvimento do órgão. Não significa que o espírito só tem essas faculdades ou essa capacidade, mas é o que é possível expressar, utilizar através desse corpo físico. Ok? E aí Kardec continua, né? Porque nós estamos no item de influência do organismo. Então, assim, qual a influência que esse corpo físico que nós estamos utilizando agora tem sobre o espírito imortal que nós somos? Para que nós começamos a compreender que nós, espíritos imortais, mas que estamos... O que nós
conseguimos expressar, o que nós conseguimos manifestar desse espírito que somos está limitado, primeira coisa, ao nível de desenvolvimento nosso enquanto espírito e também ao instrumento que é o corpo que nós estamos utilizando. E na pergunta número 370, Kardec vai continuar dizendo: pode-se inferir da influência dos órgãos uma relação entre o desenvolvimento dos órgãos cerebrais e das faculdades morais e intelectuais? Então, vamos lá. Kardec está dizendo assim, então a gente pode entender, a gente pode ter a ideia de que a influência dos órgãos, que já foi dita nas perguntas anteriores, tem uma relação entre o desenvolvimento dos órgãos cerebrais e das faculdades morais e intelectuais do espírito. Então, tem uma relação entre o desenvolvimento do cérebro e das faculdades morais e intelectuais. Quer dizer, essas faculdades morais e intelectuais, que são conquistas do espírito, elas estão sujeitas ou têm uma relação do cérebro, do aparelho que está sendo utilizado? É o que Kardec está perguntando. Resposta dos espíritos: não confundam o efeito pela causa. O espírito tem sempre as faculdades que lhes são próprias. Ora, não são os órgãos que lhes dão as faculdades, mas estas que estimulam o desenvolvimento dos órgãos. Então, é como se Kardec tivesse perguntado. Então, quer dizer que os órgãos cerebrais, elas vão interferir, elas vão na faculdade moral e intelectual, ou seja, no desenvolvimento moral e intelectual do espírito. Os espíritos respondem, não troquem, é o contrário. As faculdades morais e intelectuais, elas são do espírito. Elas é que fazem com que os órgãos se desenvolvam. Porque quanto mais a gente tem a faculdade e a potência, e o órgão é limitador, isso empurra a evolução também do físico. Então, não é o órgão, os órgãos cerebrais que vão desenvolver a faculdade moral e intelectual. Isso seria como se os órgãos cerebrais fossem a causa e a faculdade moral e intelectual o efeito. Não, os espíritos não confundam o efeito, que é o dos órgãos, pela causa de ter essas faculdades, que é faculdade do espírito. E ainda, para a gente entender melhor ainda, eles complementam. É o espírito que tem as faculdades que eles são próprias. Por que que eles são próprias? Porque vai ser aquilo que ele já conquistou, tanto de intelecto quanto de moral. Então, o espírito está num determinado lugar na sua trajetória evolutiva, e esse lugar onde ele está de conquistas de faculdades morais e intelectuais, quando ele se reveste de um corpo físico e usa esse instrumento, essas faculdades que ele já conquistou até ali e que ainda falta muito para conquistar, dependendo do local onde ele estiver no seu desenvolvimento evolutivo, o corpo físico vai limitar aquelas faculdades que ele já conquistou. Então, não é o corpo que vai impedir ou impulsionar que ele desenvolva as faculdades, porque as faculdades são do espírito e não os órgãos que vão dar. Então, não são os órgãos que dão as faculdades, mas estas que estimulam o desenvolvimento dos órgãos. Então, se a gente precisa desenvolver mais, essa necessidade faz com que os nossos corpos, eles tendem a se adaptar, se melhorar, a cada espécie nós vamos melhorando mais, porque vai incorporando aquilo que já veio da anterior, a gente vai ver a evolução e
Isso impulsiona para que ao retornar o espírito possa ter um instrumento, um corpo físico que vai lhe dar mais condições de expressar mais ainda na dimensão material todas as suas faculdades, toda a potencialidade que ele já conquistou até onde ele está no seu nível de evolução, né? Porque aí a gente vai gradativamente também, quando chegar, né, no ápice, no lugar para qual nós fomos destinados, aí o corpo físico não é nenhum impedimento, né? Nós já vamos poder utilizar instrumentos que vai poder expressar tudo que o espírito quiser da potência que ele é. Ok, meus amores? Essa pergunta número 370, ela tem um desdobramento, né? Kardec faz um complemento dela e tem uma nota, um comentário dele, porque foi assim que Kardec organizou o Livro dos Espíritos. Ele selecionou perguntas, ele faz a pergunta, coloca a resposta que os espíritos deram e em algumas respostas ele tece comentários a partir dessas respostas para nos auxiliar, sempre para auxiliar o nosso entendimento. E essa pergunta 370, ela tem um complemento a 370A e tem um comentário extenso de Kardec, extenso no sentido de que traz muitos esclarecimentos para a gente. E como a gente não está com pressa, que nós somos um grupo de estudos, nós não somos um grupo de leitura, nós vamos deixar por aqui hoje e no próximo encontro nós vamos dar prosseguimento. Afinal de contas, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Deixa eu pegar aqui uma pesca. Há 9 anos. Nós iniciamos o Livro dos Espíritos porque o primeiro livro que esse grupo de estudos das obras básicas estudou foi o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós levamos 6 anos. Depois nós fizemos o estudo do Céu e o Inferno, que nós levamos 4 anos e meio. E em abril de 2015, nós iniciamos o estudo do Livro dos Espíritos. Então, nós já estamos estudando o Livro dos Espíritos há 9 anos. Nós sim chegamos a 9 anos. Sim, 9 anos. Nós chegamos ao final da pergunta número 2018, mas naquele momento em que a gente não estava tendo encontros presenciais, em que a gente precisou se afastar, e o grupo decidiu, quando nós retornamos e podemos de novo nos reunir, estarmos juntos, a voltar para a pergunta número 1. E isso já são 9 anos de estudos desse livro, então nós não temos pressa alguma, porque nós somos um grupo de estudos, um grupo diferente de um grupo de leitura. Então, nós fazemos esse momento juntos, em que nós lemos, fazemos as nossas reflexões, né? Aqui é a minha reflexão, né? Para que vocês, a partir daqui de casa, possam fazer as suas reflexões, e no nosso grupo de estudo também. A gente tem uma semana para a gente voltar lá, para a gente refletir, para a gente extrair coisas novas que vão nos auxiliar nesse nosso aprendizado atual, que é para isso que a gente está estudando. Não para dizer que a gente já leu todo o Pentateuco, que a gente já está com todas as obras conhecidas, não, mas para que a gente possa ir entendendo, e à medida que nós entendemos cada vez melhor, nós podemos utilizar essas informações, esse saber que os espíritos trouxeram a favor do nosso crescimento, ok? Esqueci de dizer no início, né? Mas eu gosto sempre de lembrar, a leitura que eu faço para vocês aqui é da tradução de Sandra Kepler, do Livro dos Espíritos, com a introdução de Hermínio de Miranda. De casa, vocês acompanham com a tradução que vocês tiverem. E boas reflexões para vocês, e até o próximo encontro para a gente dar prosseguimento com a pergunta número 370A. Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão e aprendizado. Que o teu amor, divino amigo, querido Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Um beijão no coração de todos e até a semana que vem.